como a mente se espelha no corpo. E começamos, de facto, por dar uma boa tarde a todos. Bem-vindos ao encontro de partilha, como a mente se espelha no corpo. E vamos explorar o que o corpo revela da mente. Agradecemos estarem aqui nesta partilha de descoberta. A interconexão entre mente e corpo é uma teia complexa, permeia todas as dimensões da nossa existência. Compreender esta interconexão enriquece o nosso conhecimento e desempenha ainda um papel vital na tomada de consciência para a promoção de uma vida saudável e equilibrada. A complexa relação entre mente e corpo tem sido objeto de reflexão e estudo. Vamos abordar as diversas teorias psicológicas e biológicas ao longo do tempo que contribuíram para a compreensão atual da influência mútua entre o nosso estado mental e físico. Como já anunciamos, para este tema de conexão mente-corpo, dividimos a parte teórica pelos 3 dias previstos. A primeira parte, a última sessão, com as raízes filosóficas e culturais. Hoje, as teorias psicológicas e biológicas relevantes. E na próxima sessão, iremos abordar a integração mente-corpo. E vamos aos fundamentos. O reconhecimento e a análise da interação entre mente e corpo transcende o tempo, sendo fundamentado em perspectivas que ecoam desde os primórdios da humanidade e envolvendo diversas disciplinas como a filosofia, a psicologia, a neurociência e a medicina. Algumas teorias relevantes que vamos só abordar de muito leve. Monismo materialista. É uma perspectiva filosófica que sustenta que apenas a matéria é fundamental e que todos os fenómenos, incluindo as atividades mentais e a consciência, podem ser explicados em termos materiais. Essa teoria argumenta que apenas o corpo e as suas atividades são reais e a mente é uma manifestação do funcionamento cerebral. Neurocientistas contemporâneos frequentemente aderem a uma forma de monismo materialista. Outra teoria, a cognição incorporada, é uma abordagem na psicologia e na filosofia da mente que destaca a importância do corpo e da interação com o ambiente no processo cognitivo. Sugere que a mente não está apenas no cérebro, mas também é moldada por experiências corporais e interações com o ambiente. Outra das teorias é a teoria da entidade mente-corpo. A teoria da entidade mente-corpo é uma posição filosófica que busca explicar a relação entre o corpo e a mente, argumentando que eles são, de alguma forma, idênticos ou que há uma correspondência direta entre processos mentais e eventos físicos. Argumenta que a mente e o corpo são aspectos diferentes de uma entidade única, com cada experiência mental correspondendo a um estado físico específico, o que implica que não há uma separação fundamental entre a mente, ou seja, consciência e pensamento, e o corpo, seja o cérebro ou o sistema nervoso. Uma das outras teorias relevantes é a psicossomática, que já abordamos na última sessão, que explora a influência das emoções e do stress na saúde física, destacando a conexão entre os estados mentais e as condições médicas, ou seja, as doenças. Vamos abordar agora as teorias psicológicas mais relevantes, começando com a psicanálise de Freud. A psicanálise desenvolvida por Sigmund Freud no final do século XIX e o início do século XX é uma abordagem complexa para entender a mente humana, a personalidade e os processos inconscientes.
A conexão mente-corpo na psicanálise é explorada através de conceitos como o inconsciente, o papel dos instintos, a influência do desenvolvimento psicossexual e como os conflitos psicológicos se podem manifestar no corpo. Vamos abordar alguns pontos-chave relacionados a esta conexão mente-corpo na psicanálise. A primeira delas é o inconsciente. Segundo a psicanálise, grande parte do nosso pensamento e motivação é inconsciente, ou seja, isto está fora da nossa consciência imediata. O inconsciente é considerado uma parte essencial da mente e influencia os pensamentos, sentimentos e comportamentos, muitas vezes de maneiras das quais nem sequer temos plena consciência. O desenvolvimento psicossexual, a teoria de Freud descreve a progressão através de estágios, oral, anal, latência, genital, cada um associado a áreas específicas do corpo. A forma como a pessoa experimenta e lida com essas fases pode influenciar a personalidade e a saúde mental. Outro aspecto é a defesa e os mecanismos de controle. A psicanálise explora mecanismos de defesa, que são estratégias psicológicas inconscientes usadas para lidar com a ansiedade e com os conflitos. Muitos destes mecanismos de defesa têm implicações físicas, como a somatização, onde o stress emocional é expresso através de sintomas físicos. Conflitos inconscientes e sintomas físicos. A psicanálise sugere que os sintomas físicos podem ter e ser manifestações de conflitos inconscientes e não resolvidos. Exemplos incluem as perturbações psicossomáticas, onde condições físicas têm uma origem emocional. Outro aspecto que Freud nos trouxe foi a importância dos sonhos. Os sonhos são centrais na psicanálise, são vistos como manifestações do inconsciente. Eles podem revelar desejos reprimidos, conflitos, preocupações que não são facilmente acessíveis à consciência. A interpretação dos sonhos é uma ferramenta fundamental para explorar a conexão mente-corpo na psicanálise. A psicanálise também foi uma grande contribuição para a psicossomática. Teve uma influência significativa na compreensão da psicossomática e na interação entre fatores psicológicos e processos físicos no corpo. O stress emocional e os conflitos internos podem se manifestar como sintomas físicos e a psicanálise oferece uma estrutura para explorar essas conexões. Apesar das críticas, a psicanálise e o desenvolvimento subsequentes em psicologia continua a ser uma abordagem influente que explora profundamente a complexa interconexão entre a mente e o corpo. Temos a seguir a teoria cognitiva. Mais recente, a teoria cognitiva, associada especialmente à terapia cognitiva ou comportamental, muito utilizada e muito bem fundamentada em termos científicos, é uma abordagem na psicologia que destaca a influência dos pensamentos e crenças na emoção e no comportamento. Quando consideramos a conexão mente-corpo na teoria cognitiva, observamos como os processos mentais, incluindo padrões de pensamento, afetam não apenas a saúde mental, mas também a saúde física. Aqui, vamos explorar alguns pontos-chave relacionados à conexão mente-corpo na teoria cognitiva. Pensamentos e emoções. A teoria cognitiva põe ênfase na relação entre pensamentos, emoções e comportamentos. Pensamentos negativos ou distorcidos
podem contribuir para o desenvolvimento e a manutenção de problemas emocionais, como ansiedade e depressão. Para além dos pensamentos e emoções, temos as cognições automáticas e a resposta do corpo. Os pensamentos automáticos, que são pensamentos rápidos e involuntários, podem desencadear respostas emocionais e físicas no corpo. Por exemplo, pensamentos negativos podem desencadear uma resposta de stress, afetando a saúde física por meio da alteração nos sistemas cardiovascular, no sistema endócrino e imunológico. O stress cognitivo e a saúde física. O stress cognitivo resultante de padrões de pensamentos negativos ou catastróficos podem ter impactos significativos na saúde física. O corpo responde ao stress com a libertação da hormona do stress, como o cortisol, que, quando cronicamente elevado, podem contribuir para uma variedade de problemas de saúde. As intervenções cognitivas na saúde física podem ser usadas para ajudar as pessoas a identificar e modificar padrões de pensamento negativos, que contribuem para o stress e problemas de saúde física. Essas intervenções podem incluir reestruturação cognitiva, mindfulness e técnicas de relaxamento. Comportamentos de saúde e cognitivos. A forma como as pessoas percebem a sua saúde, a autoperceção de sintomas e a adesão a comportamentos saudáveis são influenciados pelos padrões de comportamento. Quando alterados, podem levar a saúde ou doença. A teoria cognitiva, aplicada na prevenção e tratamento de doenças crónicas, onde os fatores psicológicos, incluindo o manejo do stress e a promoção de padrões de pensamento saudáveis, são consideradas como parte integrante do cuidado. Por isso, e em resumo, a teoria cognitiva oferece uma perspectiva valiosa sobre a conexão mente-corpo, destacando como os nossos pensamentos e crenças podem influenciar não apenas a nossa saúde mental, mas também a nossa saúde física. Vamos agora às teorias biológicas. E aí, vamos ao físico e, principalmente, à neurobiologia. A conexão mente-corpo tem bases neurobiológicas profundas. As interações entre o cérebro, o sistema nervoso e o corpo desempenham um papel crucial na forma como experienciamos e respondemos a emoções, pensamentos e eventos externos. Vamos analisar algumas dessas bases neurobiológicas. E começamos com o sistema nervoso central. O cérebro, como parte do sistema nervoso central, desempenha um papel central na integração das experiências mentais e físicas. É o motor, por assim dizer. Regiões específicas do cérebro estão associadas a funções emocionais, como a amígdala envolvida no processamento emocional e o córtex pré-frontal, por exemplo, relacionado ao controle executivo e à tomada de decisões. O sistema nervoso periférico inclui o sistema nervoso autónomo, o sistema simpático e o parasimpático, que regula as funções automáticas do corpo, como a frequência cardíaca, a respiração e a digestão. A ativação do sistema simpático, por exemplo, está relacionada a respostas de luta e fuga, enquanto o sistema parasimpático está associado ao relaxamento e à restauração do equilíbrio. Temos depois os neurotransmissores, que são substâncias químicas no cérebro que transmitem sinais entre as células nervosas, os neurónios, e entre outros tipos de células no corpo, influenciando uma variedade enorme de processos. Desempenham papéis cruciais na regulação
tanto das respostas emocionais, quanto das funções físicas do corpo. Os níveis desses neurotransmissores podem ser influenciados por pensamentos, por experiências emocionais e por estímulos ambientais. Alguns dos principais neurotransmissores, e vamos falar sobre alguns e os seus papéis nesta regulação emocional e física. Por exemplo, a serotonina, que todos conhecemos e que sabemos estar relacionado, por exemplo, com a depressão. A função emocional da serotonina regula o humor, contribuindo para a sensação de bem-estar e felicidade. E a função física da serotonina influencia o sono, o apetite e a regulação da temperatura corporal. Outro neurotransmissor que é importante é a dopamina. Qual é a sua função emocional? Está associada à recompensa, ao prazer e à motivação. E a sua função física? Participa no controle do movimento e coordenação. E só aqui percebemos logo que o exercício físico, por exemplo, vai-me ativar a dopamina, porque participa no movimento e na coordenação, e ao mesmo tempo está associada à recompensa, ao prazer e à motivação. Por isso, o exercício físico vai-me influenciar a dopamina, que por sua vez também vai-me regular tudo o que é prazer, motivação. Okay? Outra, a noradrenalina. A função emocional da noradrenalina desempenha um papel no stress, na ansiedade e na vigília. Enquanto em termos de função física, estimula o sistema nervoso simpático, aumentando a frequência cardíaca e a pressão arterial. Por isso, quando temos demasiado stress, o neurotransmissor envolvido já sabemos qual é. O GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, tem, em termos de função emocional, um papel inibitório, promove o relaxamento e a redução da ansiedade. Em termos de função física, regula a excitabilidade neuronal. Vamos falar de um último, que também é importante, o glutamato. A função emocional do glutamato é o principal neurotransmissor excitatório, envolvido em processos de aprendizagem e memória. Em termos de função física, é importante para a transmissão rápida de sinais no sistema nervoso. Para além dos neurotransmissores, vamos falar um bocadinho das hormonas. As hormonas desempenham papéis cruciais na regulação e equilíbrio tanto das respostas emocionais como das funções físicas do corpo. Por exemplo, o stress ativa a libertação de hormonas como o cortisol. O cortisol afeta o sistema imunológico, o metabolismo e a resposta inflamatória, demonstrando a interconexão entre estados emocionais e saúde física. Analisando agora algumas destas principais hormonas, só para percebermos melhor a sua regulação, o seu papel na regulação emocional e física. Acabamos de falar do cortisol, por isso a função emocional é conhecida como a hormona do stress e é libertada em resposta a situações estressantes. A sua função física regula o metabolismo, a resposta imunológica e o ciclo circadiano. A adrenalina e a noradrenalina têm como função emocional prepararem o corpo para a luta ou fuga em situação de stress. Função física.
aumentam a frequência cardíaca, dilatam as vias aéreas e mobilizam a energia armazenada. Isto para quê? Para a nossa resposta para a luta ou fuga. A oxitocina é essencial e tem como função emocional e é conhecida como a hormona do amor, ou hormona da ligação, e está associada a emoções positivas e vínculos sociais. Qual é a função física? Estimula as contrações uterinas durante o parto e a libertação de leite durante a amamentação. Outra, a insulina. Função emocional. Influencia o equilíbrio da glicose no sangue, afetando o humor e a energia. E a função física. Regula a absorção da glicose pelas células para fornecer energia. Estrogénios e progesterona. Função emocional. Influenciam o humor. Todos nós, principalmente as mulheres, sabemos isto. A ansiedade e a depressão, especialmente durante o ciclo menstrual. Função física, regulam o ciclo menstrual e têm efeitos em diversos sistemas do corpo. Muito bem. Concretizando ainda mais esta ligação mente-corpo em termos neurobiológicos, temos outra teoria que é a neuroplasticidade. Antigamente diziam que o cérebro era estático e era uma constante. Os neurónios, não, quando morriam, não nasciam. Começamos depois a perceber que a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neuronais, conhecido agora como neuroplasticidade, acontece e é fundamental na adaptação a experiências novas e na aprendizagem. Experiências emocionais moldam a neuroplasticidade, influenciando a forma como o cérebro responde a estímulos futuros. E isto é essencial também na comprovação da ligação mente-corpo. Outra teoria, que não é só teoria, é o eixo intestino-cérebro. O sistema nervoso entérico, conhecido como segundo cérebro, presente no trato gastrointestinal, está intimamente ligado ao cérebro e influencia o humor e as emoções. A comunicação bidirecional entre o intestino e o cérebro é conhecido como o eixo intestino-cérebro e desempenha um papel importante na regulação emocional. Os gastroenterologistas, neste momento, têm uma subespecialidade que é gastroenterologia. Por isso, em resumo, estas bases neurobiológicas ilustram como a conexão mente-corpo é intrínseca e como as experiências emocionais têm repercussões físicas e vice-versa. A conexão e integração da mente, cérebro e sistema imune surge com a psiconeuroimunologia. É uma disciplina que estuda as interações complexas entre os processos psicológicos, o sistema nervoso e o sistema imunológico. Essa área de pesquisa explora como os fatores psicológicos, as emoções, os pensamentos e os comportamentos podem influenciar a função imunológica e, inversamente, como o sistema imunológico pode impactar a mente, a função cerebral e o comportamento. Vamos analisar agora alguns pontos-chave relacionados à conexão mente-corpo nesta disciplina. Vamos um bocadinho à história. Em termos de história, a psiconeuroimunologia surge na década de 1960, com os primeiros estudos que investigam a influência do stress
na resposta imunológica. O termo psiconeuroimunologia começou a ser utilizada posteriormente. Nas décadas de 1990 e 2000, já como disciplina interdisciplinar, ocorre um crescimento significativo nos estudos que exploram as vias de comunicação entre o cérebro e o sistema imunológico. A psiconeuroimunologia expande-se para investigar o papel em condições médicas, como cancro, doenças autoimunes e infecções. Tem o modelo da comunicação bidirecional. Destaca as vias da comunicação entre a mente, psicologia, o sistema nervoso, central, neurologia, o sistema endócrino e o sistema imunológico. Reconhece a influência mútua entre processos psicológicos e resposta imunológica. Essa interação mente-corpo sugere que fatores emocionais e psicológicos podem modular a resposta imunológica e, por sua vez, a função imunológica pode influenciar o estado mental e emocional. Têm, de facto, como eixo o eixo hipotalâmico pituitário adrenal, HPA. Explora como o stress afeta o eixo, levando à libertação de cortisol, que, por sua vez, influencia a resposta imunológica. Isto vai ser importante para a próxima sessão falarmos um bocadinho. Os neurotransmissores e as citocinas também são elementos importantes nesta teoria. Os neurotransmissores, que já falamos, substâncias químicas do cérebro que transmitem sinais entre os neurónios, e as citocinas, substâncias envolvidas na resposta imunológica, são mediadores importantes nesta interação mente-corpo-imune. Os pensamentos e as emoções positivas causam mudanças nesses sinais e podem afetar tanto o estado emocional como o sistema nervoso central e a resposta imunológica, influenciando o humor, a cognição e o comportamento. A desregulação imunológica pelo stress, e principalmente pelo stress crónico, afeta negativamente a função imunológica. O aumento dos níveis de hormona do stress, como o cortisol, pode suprimir a atividade do sistema imunológico, tornando o corpo mais suscetível a infecções e a doenças. Por isso, stress crónico e doenças autoimunes. O stress prolongado pode estar relacionado ao desenvolvimento e à progressão de doenças autoimunes, onde o sistema imunológico ataca erroneamente as próprias células do corpo. Influência do sistema imunológico na saúde mental. As perturbações autoimunes e inflamatórias têm sido associadas a condições de saúde mental como a depressão e a ansiedade. A inflamação crónica pode desencadear alterações neuroquímicas que afetam o humor e o comportamento. E têm também um modelo de vulnerabilidade e resiliência, que examina como fatores psicológicos, como o otimismo e o apoio social, podem modular a resposta imunológica, mais uma vez, influenciando a capacidade do organismo de lidar com desafios. Uma das teorias centrais também é o placebo e o nocebo, que nós já falamos também na psicossomática. Explora os fenómenos de placebo e nocebo, onde a expectativa e a crença da própria pessoa podem influenciar significativamente, positivamente ou negativamente, a eficácia dos tratamentos e a resposta imunológica. Na terapia mente-corpo, na psiconeuroimunologia, as abordagens terapêuticas, como o exercício físico, a meditação, o relaxamento, são exploradas como formas de modular a resposta imunológica e melhorar a saúde global.
As pesquisas na psiconeurologia continuam e investigam como as intervenções psicológicas, como a terapia psicológica e o apoio social, práticas de mindfulness, por exemplo, também podem influenciar positivamente o sistema imunológico. A psiconeuroimunologia promove uma abordagem de saúde integral, reconhecendo a importância de considerar fatores psicológicos, emocionais e imunológicos no tratamento e na prevenção de doenças. Em resumo, a psiconeuroimunologia destaca a complexa rede de interações entre a mente e o corpo, proporcionando uma compreensão mais abrangente de como fatores emocionais e psicológicos podem impactar a saúde imunológica e vice-versa. Essa abordagem integrativa tem implicações significativas para a promoção da saúde e o tratamento de diversas condições médicas. Em grande conclusão, a neurociência vem oferecer insights profundos sobre como os nossos pensamentos e emoções são refletidas em processos neurobiológicos. Temos uma crescente aceitação de uma abordagem holística que reconhece a interconexão inseparável entre mente e corpo. Terapias integrativas ganham um espaço, promovendo uma visão mais completa da saúde. E agora, tendo terminado esta parte mais teórica, passo a palavra. A palavra é vossa, abrimos este espaço agora para a partilha, para a reflexão, para as perguntas que quiserem apresentar.